Filipenses 3:20, vou ler na versão fácil de ler, mas eu acredito que não está muito diferente da sua versão aí, da sua Bíblia. Diz assim: porém, a nossa pátria está nos céus, aleluia, de onde também estamos esperando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero dar como tema dessa mensagem, santificação, uma trajetória para a nossa verdadeira pátria. Há um destino, há um lugar, há um propósito que nós precisamos seguir enquanto estamos aqui nesta terra. E é sobre isso que eu quero falar com você. E a exemplo, né, da temática que será abordada, eu quero destacar sobre o fascínio do homem. Eu quero entrar nesse aspecto, porque desde sempre, queridos, o homem, ele sempre teve uma vontade de sair daqui, né? Ao observarmos as pinturas rupestres, se nós formos olhar as pinturas da antiguidade, você vai se deparar o homem desenhando, sim, a vegetação, desenhando ele mesmo, mas ele vai desenhar muito o céu, o sol, as estrelas. Se você for olhar até pela temática construtiva do homem, no sentido, né, literário, você vai ver canções que foram inspiradas, o céu inspira o homem, né? A fascinação do homem pelo céu. E essa fascinação nós podemos traduzir como, no sentido bíblico, como o anseio pela eternidade. Uma saudade que não podemos explicar. Uma vontade de estar onde não sabemos onde fica e muito menos mensurar o seu tamanho. Nós só sentimos saudade. Nós só sentimos saudade de um lugar, nós não sabemos explicar. Mas a Bíblia vai dizer, vai chamar isso de anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11 diz: ele fez tudo belo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. O homem não consegue mensurar, compreender como foi o haja, está relatado nos escritos, mas, acima de tudo, o homem tem um desejo de estar onde ele nem imagina, onde está, mas nós queremos estar. Isso é o que é anseio pela eternidade. Mas quando nós pensamos em se mudar, estar em um lugar, agora no sentido, nós, os seres humanos, vivemos nessa terra, nós queremos um lugar, nos mudar para um lugar. Qual é o primeiro aspecto que nós vamos examinar a respeito do lugar para onde estamos planejando ir? Primeiro, qual é a cultura daquele lugar? Eu preciso identificar, eu vou para determinado país, qual é a cultura daquele país, como é que aquele país ele se comunica, como é o contexto social daquela nação, ou quais as leis que regem aquele lugar, para que, de fato, algo que eu possa fazer aqui no Brasil e lá é contra a lei, lá eu vou me dar mal, né? Ou seja, eu preciso me regular, me inteirar sobre as leis, os aspectos das leis daquele país, daquele lugar. Ou como é a economia daquele lugar. Uma vez que eu vou, obviamente, para, né, tentar a vida, para construir a vida. Então, eu preciso examinar, ver qual é a cultura, quais são as leis e qual é a economia daquele lugar. No entanto, nós sabemos que isso está no coração do homem, isso está intrínseco, no coração do Ludovicense, de uma vontade de sair daqui. Existem cidades do Maranhão que estão ficando desertas, as pessoas estão saindo daqui, indo embora em busca de algo. Mas nós sabemos que esse anseio do homem de sair não se resume apenas de uma cidade, de um país, de um estado para o outro. Nós, ao longo da história, já fomos inúmeras vezes para fora da nossa atmosfera, ou seja, para o espaço sideral, já fomos algumas vezes para a Lua, e nos próximos anos, esta geração verá o homem chegar em Marte. Logo, logo, nós iremos assistir isso. Mas, e quando eu falo de reino, quando eu falo de sair deste lugar, olhe também pelo plano espiritual, pelo sentido no qual Deus ele lhe chamou para uma nova etapa da sua vida.
Quando nós saímos de um lugar de domínio, nós vamos também provar de estar fora das leis daquele domínio. Entenda isso, quando o homem ele vive inserido em um reino, e este reino é o reino de Deus, e quando ele decide sair das áreas do lugar desse reino, nós vamos provar também consequências ao sair deste lugar. Então, quando sairmos deste planeta, agora estou falando do sistema, do planeta na qual Deus fez, preparou para cada um de nós, estaremos saindo do nosso habitat natural, perfeitamente preparado para nós. Eu fui pesquisar em Gênesis capítulo 1, verso 12, diz assim: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E eu fui pesquisar. Esse olhar de Deus, esse ver de Deus. E o ver, né, no original, significa, é o harar, que significa ver, olhar, inspecionar, perceber, considerar. Percepção divina, que não é uma mera observação, mas uma constatação avaliativa. Deus, ele examina a sua criação, ele vai inspecionar a sua criação, ele vê tanto o presente que ele criou e como seria o futuro do planeta, e ele diz: isso é bom. Deus inspeciona. Sabe o que é interessante? No contexto bíblico, a ação de ver ou enxergar vai muito além da mera expectação visual. Quando a Bíblia fala sobre ver, muitas vezes está relacionado à compreensão espiritual, à revelação divina, à capacidade de discernir a verdade. Por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, Mateus 5:8. Ele está falando sobre uma visão espiritual, uma intimidade e compreensão profunda de Deus, queridos. O ver que Jesus está falando, igreja, ele está falando, ele lhe dará resposta para uma questão que nós até cantamos muitas vezes. O ver que Jesus está dizendo, quando você estiver diante, aqueles que verão a Deus, aqueles que estarão na presença de Deus, o ver que Jesus está dizendo é um ver que na qual nós vamos poder responder a pergunta: o que é que os anjos veem que fazem cantar santo? Esse ver que Jesus está dizendo é ver a plenitude do Criador, a plenitude do Pai. É quando você olha e diz: não tem como dizer santo, santo, não tem como dizer santo, santo. Agora eu sei porque os anjos cantam santo, agora eu sei porque o céu está festejando a beleza e a glória de Deus. Esse é o ver que Jesus está dizendo, e é o mesmo ver que está em Gênesis 12. E Deus viu que era bom. Entenda o entendimento desse ver de Gênesis. Quando nós sairmos dos limites do planeta, quais serão as consequências para nós? Porque uma vez que nós entendemos que Deus fez um planeta perfeito para nós, a atmosfera, a temperatura, tudo minimamente preparado para nós vivermos aqui na Terra. Mas quando nós sairmos deste planeta, quais vão ser as consequências? Primeira consequência é em relação à atmosfera. Marte é cerca de 100 vezes mais, a atmosfera de Marte é 100 vezes mais fina que a nossa, composta majoritariamente por dióxido de carbono, 95%. Ou seja, em contraste com a atmosfera da Terra, que é de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Quais serão os danos aos seres humanos? Sem proteção, o ambiente marciano causará asfixia imediata, fervura do sangue e fluidos corporais devido à baixíssima pressão. Outro dano que será causado aos seres humanos através da gravidade de Marte. A gravidade de Marte é 3,75 metros por segundo ao quadrado, o que equivale a 38% da gravidade da Terra, ou seja, uma pessoa que pesa 60 quilos aqui na Terra, lá em Marte, ela vai pesar 22 quilos.
Para que tomar a injeção, né? Para que academia vai para Marte, né? Para que, né? Matar né? Só falar com Elon Musk que você vai para Marte e ficar mais magro. No entanto, esses danos em relação à nossa gravidade é terrível para os seres humanos, porque, como eu falei, Deus fez tudo perfeito, amém? A perda da massa muscular e óssea, porque o seu corpo vai passar a fazer menos força lá, menos força. Você vai passar a caminhar de uma forma mais leve, no entanto, isso causará danos irreversíveis aos seres humanos. Outro problema é cardiovasculares e circulares do coração, como lá a atmosfera é menos do que aqui, o coração vai bombear mais devagar, né? E daqui a pouco você está morrendo lá, né? O coração vai começar a enfraquecer, né? Outro dano na descompressão da coluna, né? A menor carga axial permite que os discos eles cresçam. Então, lá no macho também, além de mais magro, você vai ficar maior, né? No entanto, esse crescimento ele é irreversível para o ser humano quando ele diz, eu vou lá na terra passar o Natal, né? Ele não conseguirá mais andar aqui, não conseguirá nem viver mais aqui, porque o corpo dele já foi exposto a um ambiente que não foi preparado para ele. Efeitos da saúde mental também, né? O ser humano ele vai viver confinado, a distância extrema da terra e o isolamento, né, prolongado aumentam significativamente o risco de pessoas ficarem né, com ansiedade, depressão. Tudo que o homem irá enfrentar ao sair do nosso planeta para tentar habitar um outro mundo que não foi preparado para o mesmo será uma consequência, a morte, porque quebra leis. Quando o homem decide sair do lugar da sua salvação, quando o homem decide sair do lugar na qual Deus preparou uma eternidade preparada para nós, mas há algo que não espera, mas o homem decide sair, o homem começa de fato a morrer, literalmente. Começamos a sucumbir, começamos começamos a provar coisas que não foram preparadas para nós, e aí começa a morte da nossa fé. E muitas das vezes o homem está sujeito a essas situações, se sujeitando, na verdade. Quando Deus criou o mundo, queridos, os animais, os vegetais e, consequentemente, o homem, ambos foram feitos para viverem debaixo de leis específicas. Leis estas que são físicas e espirituais. Por exemplo, para o mundo, Deus criou as leis gerais da termodinâmica, a lei da gravidade, né? a lei da relatividade. Para o homem, Deus estabelece a lei que fora dada através de Moisés no Sinai. Há uma lei. Esses dias até, antes de uma reunião, eu perguntei para esse homem bem aqui, né? Que a lei do Sinai, o que era, né? E chegou à conclusão que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aquilo que acontece no céu, Deus manda para cá, para que possamos viver com abundância. Porque se eu vou viver eternamente no céu, amém? Nós vamos viver, aleluia? Eu preciso conhecer as leis para o lugar aonde eu vou. É lá, é aqui, não é lá, é aqui que começa todo o processo para nós. Qual o resultado da quebra da lei? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem decide viver uma vida deliberada, que não se importa mais com as consequências de se viver uma vida de pecado, o mesmo decide conscientemente quebrar a lei de Deus. O pastor Luciano Subirá tem uma frase que ele diz, quando você decide quebrar a lei, ela lhe quebra também. Quando você quebra a lei te quebra. Então, Hebreus 10, 26, 27 diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mais sério ainda,
Uma vez que eu conheço Jesus, uma vez que eu começo a caminhar com Jesus, e nessa caminhada eu começo a provar dos milagres de Jesus, a palavra do Senhor todos os dias, eu começo a fazer aquilo que Cristo me ensinou a fazer. De repente, o escritor aos Hebreus está dizendo: se você vive uma vida deliberada, a par da lei, fora da lei, à margem da lei, já não resta mais sacrifício. Então, eu e você precisamos entender, queridos, que viver para Cristo é viver um propósito nele. E é somente nele. E é somente nele que nós viveremos, queridos. Qual o resultado de vivermos à margem da lei? Quando o homem vive fora da lei, ou seja, fora de Jesus, e consequentemente não temos a revelação do Espírito Santo, vivemos como nos tempos de Noé. O que é relatado? Que no tempo de Noé se dava em casamento, estava vivendo ali a vida deles, só que a prática era perversa. Uma geração corrompida, uma geração caída. E muitas das vezes, se nós não abrirmos nossos olhos, se nós quisermos viver de fato como o mundo quer que vivamos, nós não vamos agradar a Deus. Nós vamos viver uma vida que não agrada a Deus. Eu lembrei disso nos 2 cultos e agora estou lembrando de novo. Eu lembro de um dia o pastor Senado pregando, aquilo marcou muito para mim. Um dia ele disse que estava assistindo um programa policial desses e passou uma reportagem terrível de um pai que estava abusando dos filhos. Ele disse que naquela hora ele vê aquela reportagem, aquele homem, ele é tomado por uma ira, ele começa a falar: meu Deus, que homem maldito, que covarde. Ele começa a proferir palavras. Naquele exato momento ele diz que o Espírito Santo sussurra no ouvido dele e disse: Erinaldo, se você não me tivesse, você faria igual ou pior do que ele. Sabe? Quando nós decidimos viver uma vida para Cristo, o pecado dói. Nós precisamos entender, há uma necessidade de voltarmos para a palavra de Deus. Há uma necessidade de voltarmos. Sabe por quê? Quando nós olhamos pelo contexto histórico, para onde a lei aponta? Aponta para Cristo. A lei aponta sempre para Cristo, porque ao olharmos para nós, segundo o exemplo até do pastor Luciano Subirá, a exemplo do espelho, que a lei é o espelho que só te reflete o pecado, só mostra o pecado, a lei não tem condição de te tirar o pecado. A lei só mostra o quanto necessitado e carente nós somos da graça do Senhor. Só que a lei aponta para alguém que iria cumprir ela totalmente. E esse é Cristo Jesus. A lei aponta para Ele, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É para Ele. A lei primeiramente foi feita entre Deus e o homem quebra essa lei. Só que a próxima lei é feita entre os dois. E essa lei, a Bíblia vai me chamar de aliança eterna, inquebrável. É sobre esse Cristo que eu estou falando essa noite. Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E esse fim aqui não é um fim de cancelado, não, é um fim de cumprimento, porque o cumprimento da lei é Cristo, para a nossa justiça. Mas muitos pegam esse versículo isolado e dizem: não, então agora é a graça. Vamos viver do jeito que a gente quer, porque a graça nos sustenta. Não! A lei não foi revogada. Uma vez que Deus fala, isso se torna lei, é irrevogável. Não volta atrás, porque Mateus 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais. Então a lei permanece, a lei mosaica, a lei que foi dada lá no Monte Sinai, permanece até hoje, só que hoje nós olhamos para quem pode cumpri-la. É sobre isso. Por quê, queridos? Para que pudéssemos viver uma vida plena aqui na terra,
Era necessário que alguém pagasse um preço por mim, por você, queridos. Por isso, Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. Antes de nos libertar, Cristo se tornou propiciação de todo aquele que crê no seu nome. Ele foi a substituição, ele se colocou no meu lugar, no seu lugar. Por amor de nós, por amor de cada um de nós. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Na cruz. O escrito de dívida era um papel acusatório que tinha nas celas romanas. Fulano de tal, das contas, acusado de tal coisa. Qual é a sentença? Morte. Existia um escrito de dívida contra nós. E ele literalmente cancelou esse escrito de dívida. Para onde Cristo aponta? Cristo aponta para o Pai. A lei aponta para Cristo. Cristo aponta para o Pai, porque João 14,6 diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Quando o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, Cristo nos abre o caminho para um lugar eterno. Para este lugar. Agora, como chegaremos a este reino? Como chegaremos? Antes de chegar nesse reino, eu preciso ainda aqui, neste lugar onde estamos vivendo, neste planeta, conhecermos a cultura do reino para onde nós vamos. Eu preciso viver o reino aqui na terra. Eu preciso viver o reino de Deus enquanto estou vivo, enquanto o ar está entrando nos nossos pulmões. Enquanto nós estamos vivendo aqui, eu preciso viver o reino. Eu preciso me estabelecer no reino. E como é que eu chego a este reino? Não tem outra via senão a santificação. Não há outra via. Hebreus 12,14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou falando de um processo. Talvez seja óbvio para você me responder, mas por que viver uma vida de santificação aqui? Josué vai me responder. Josué 3,5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus te usará para algo tremendo. Santificai-vos hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Todo dia é dia de santificação, para que amanhã você seja Cristo para outro. Eu preciso me santificar, eu preciso buscar Deus de todo o coração, incessantemente, sabe, e pedir: Senhor, assim como a costa anseia, Senhor, gera sede e fome em mim, e todos os dias é dia de aprender, é dia de estar com o Senhor. Se eu for para o léxico da palavra, vem de Kadash, que significa consagrar. A palavra santificai-vos se fala de santificar, de consagrar, edificar, dedicar, santificar, ser separado. É um contexto no qual nós vamos, na teologia cristã, envolve a transformar o caráter de um homem à semelhança de Cristo. É nós vivermos cada dia, através da santificação, um momento de nós, de fato, cada dia nos parecermos mais e mais com aquele que nos chamou. E para isso, se faz necessário vivermos os 3 níveis, é aqui eu quero entrar, já querendo chegar ao fim dessa mensagem. Os 3 níveis de santificação que eu e você precisamos viver enquanto estamos aqui. Qual o primeiro nível de santificação? Mas antes de falar sobre esses níveis, eu quero relatar algo que tem a ver também com essa temática, com isso que vou estar sendo abordado aqui. Em 2016, nós tivemos a nossa as Olimpíadas no Brasil. Né? Alguns aqui acompanharam. E todo mundo acompanhou também um homem chamado Usain Bolt,
quebrar o próprio recorde mundial. Aquele cara correu, né, e quebrou o próprio recorde. Ele bateu, não sei, acho que nunca foi batido esse recorde dele. Ele quebrou o recorde mundial. Ele ganha a medalha de ouro, não só na modalidade na qual ele é especialista, mas em outras modalidades também ele ganhou medalha de ouro. Mas essas medalhas, executar, sabe, essas medalhas de ouro que ele ganhou, o recorde mundial que ele bateu, ele não conseguiria se ele não tivesse desempenhado em cada estágio daquela corrida de forma excelente, de forma primorosa. Ou seja, a largada, sabe, o processo da aceleração até chegar ao ponto final. Bolt, ele não venceria sem se sair bem em cada uma dessas etapas: a largada, o desenvolvimento e a linha de chegada. A corrida da santificação segue a mesma lógica, queridos. Assim como a própria vida cristã. Para entender uma, é necessário que se compreenda a outra. Eu preciso entender a razão pelo qual eu estou começando a minha caminhada com Cristo e para onde essa caminhada irá me levar. Eu preciso entender esses processos, a dinâmica da corrida. E aí, Mateus capítulo 11, verso 13 a 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nos versos lidos, Jesus nos ensina sobre uma jornada que envolve 3 estágios. Primeiro estágio é: entra-se por uma porta. O segundo estágio, ele refere-se a um caminho, refere-se a uma caminhada, uma jornada. E o terceiro estágio refere-se a um lugar de chegada, ao estágio final de cada um de nós. E quais são essas etapas? É o processo da santificação inicial. E onde é que está isso? João 3, versos 5 a 7, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Isso aqui é uma discussão de 2 doutores. Nicodemos vai até Jesus, e Jesus, conhecendo Nicodemos, fala a altura dele. Aqui tem 2 grandes mestres conversando. Jesus, ele abre a discussão, e Nicodemos responde com uma resposta: misericórdia, eu tenho que voltar, eu sou velho, Jesus. Eu vou voltar para o útero da minha mãe até já morreu. Jesus olha para ele: Nicodemos, não é sobre isso, Nicodemos. Eu estou falando de um novo nascimento, Nicodemos. Eu estou te falando, Nicodemos, de um nascimento da água e do Espírito. Eu estou te falando, Nicodemos, aquele que não crê e nem for batizado, esses não herdarão. Eles não entrarão. Aqueles que de fato foram batizados em meu Espírito, eles não conseguirão ter uma nova vida, Nicodemos. Então eu e você precisamos entender. Na conversa com Nicodemos, o Senhor deixa claro que há uma entrada para o reino de Deus, o novo nascimento, onde tudo começa. Logo mais, Cristo se denomina como o próprio caminho. Está em João 10, o verso 7 e o 9. O verso 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E aí o verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e ceará e achará pastagem. A santificação inicial começa quando eu e você aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
Essa é a porta de entrada. Mas qual é o próximo estágio da caminhada cristã? A experiência da caminhada, a santificação progressiva. Eu entrei pela porta, e ao entrar por esta porta, a palavra me garante que o meu nome é mudado, que todas as coisas me são acrescentadas. A palavra me garante que os meus pecados foram perdoados, e eu sou uma nova criatura. Eu passo a viver uma nova vida em Cristo, só que a partir do momento que eu entro pela porta, que é a salvação, que é Cristo que conduz ao Pai, agora uma trajetória que nos levará ao estágio final. E esse processo é chamado de santificação progressiva. A caminhada é a vida cristã, engloba a jornada que tem o início no momento em que alguém entra pela porta, que é a salvação, até chegar ao alvo. A experiência da porta e do alvo são instantâneos. Já o caminho é o processo, uma verdadeira jornada que, é claro, só pode ser trilhada após passar pela porta. Não tem como. Isaías capítulo 35, verso 8 diz: ali haverá um alto caminho, o caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Olha só, os imundos não passarão, mas, olha só o que diz a palavra do Senhor: estenderei, o louco não passará, os caminhantes não passarão, até mesmo os loucos não errarão. Ou seja, há uma caminhada para cada um de nós. Mateus 3,3 diz assim: porque este é o anúncio anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O caminho indica não somente uma jornada genericamente, mas também a ação envolvida para ser possível chegar a um lugar. Há uma decisão que eu e você precisamos tomar neste tempo, enquanto estamos aqui, porque há um caminho, há um alvo a ser alcançado. Esse alvo é Cristo, mas até que esse alvo seja alcançado, eu preciso a cada dia viver o processo de santificação. Sabe por quê, queridos? Nós, sim, aceitamos Cristo e recebemos uma nova vida, no entanto, há coisas que precisam ser consertadas no decorrer do caminho. Há processos que precisam ser feitos, sabe? Há aquelas mentirinhas, aquelas coisinhas que ficam e que nós vamos identificando. O Senhor me chamou para este caminho, isso não me pertence mais, agora eu decido abandonar, eu decido abnegar-me, eu decido viver para a santidade, eu decido negar tudo isso e seguir o caminho. Isso é o processo de santificação. Mas depois desse tempo, chegará um dia que é a santificação final, que é o alvo. Filipenses 3, de 13 a 14, diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Paulo enfatiza sobre um avanço da vida cristã focada no alvo. Paulo está falando de você focar, trata-se de uma meta a ser alcançada, o destino que nos aguarda, queridos. O apóstolo ainda cita o prêmio da chegada. Ele está falando de um prêmio, de um lugar, de algo que nós vamos receber. E aí, por isso, ele escreve na segunda carta a Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo, olha, a caminhada foi dura, tiveram momentos difíceis, mas eu estou aqui para dizer, eu completei a carreira, eu cheguei à reta final, eu estou aqui para dizer para cada um de nós, que Deus, Ele abre um caminho para nós, e esse caminho não pode ser negado. A trajetória não pode ser negada. Sabemos que há um alvo. Também já entendemos que nós precisamos alcançar um prêmio. No entanto, falta determinar
o que é o alvo afinal? Qual é o propósito final da nossa fé? E Pedro, ele nos responde, 1 Pedro 1,9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É sobre isso. É sobre esse processo, queridos, que eu e você precisamos entender. Vimos que Paulo, ele prosseguia com os olhos no alvo do prêmio maior. No entanto, queridos, para cada um de nós, a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, de 1 a 12, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É sobre isso. Deus nos chamou para este tempo, para uma reconstrução de uma jornada. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Deus te chama nessa noite. Deus nos trouxe essa noite para a casa de oração para as nações, para um tempo de alinhamento.